Oi, gente, nesse vídeo nós vamos construir os ângulos de 60, 30, 90 e 45 graus, utilizando um compasso e uma régua. Então, a gente não vai utilizar o transferidor para fazer a construção, a gente só vai fazer a medição depois para verificar que, de fato, cada ângulo construído corresponde ao que queríamos, tá certo? Então, eu vou começar fazendo traçagem do ângulo de 90 graus. O ângulo de 90 graus pode ser construído de duas maneiras diferentes. Você pode fazê-lo através da mediatriz, já tem vídeo aqui no canal sobre isso. A mediatriz é uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa exatamente pelo ponto médio. Então, se a gente faz uma perpendicular, ela vai nos dar 4 ângulos retos. Então, é uma maneira de você fazer a construção, tá bom? Uma outra maneira de você fazer a construção é sem precisar lembrar desse conceito, tá bom? Mas se você já sabe determinar a mediatriz de um segmento, você já sabe construir um ângulo reto. Como é que a gente faz, então, a construção sem ser pela mediatriz de um ângulo? A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar aqui um segmento de reta que vai ser um dos lados do nosso ângulo. Então, vou fazer aqui o primeiro lado. E esse aqui vai ser o vértice do ângulo, certo? Então, agora, com o compasso, eu vou colocar a ponta seca no vértice do ângulo, nesse ponto aqui, e vou traçar um arco, certo? Esse arco que eu vou fazer é um pouco mais aberto. Vou pegar daqui, olha só, em diante. Agora, com a mesma abertura, eu vou colocar a ponta seca do compasso no ponto de encontro do arco com o segmento de reta e vou traçar um segundo arco que vai intersectar o primeiro. Depois, com a ponta seca do compasso, eu vou colocar a ponta seca na interseção do arco, dos dois arcos, e traçar um terceiro arco. Esse terceiro arco também vai intersectar o maior arco, certo? Ainda com a ponta seca aqui, eu vou traçar um arco superior. E com a mesma abertura, sem alterar em nada, olha só, minha mão só tá se apoiando de fato no topo do compasso. Eu não tô alterando a abertura do compasso. Com a mesma abertura, eu vou colocar a ponta seca agora lá na outra parte, que também é o ponto de encontro do arco maior com o terceiro arco. E traçar o arco superior. Esse arco superior, ele se encontra... Opa, fugiu da minha mão. Ele se encontra com o outro arco que foi traçado. Então, se a gente observar bem, o ponto de encontro desses dois arcos, se eu fizer um segmento de reta que vem até a origem, né? Que eu disse que seria a origem do ângulo, o vértice do ângulo. Então, eu vou estar encontrando um segmento de reta que é perpendicular a esse segmento aqui da base, que é um dos lados do ângulo. Então, vamos lá. Vamos verificar aqui esse segmento de reta. Esse aqui foi o ponto, tá, gente? Eu tinha marcado anterior, mas não... Essa parte aqui de cima, mas não apaguei. A ponta da minha lapiseira é um pouco mais grossa. Então, eu vou ter cuidado para não traçar muito longe do que eu gostaria. Prontinho. Tracei um ângulo reto. Olha só a medição dele. Usando o transferidor, exatamente um ângulo de 90 graus, certo? Agora, se eu quiser traçar o ângulo de 45 graus, eu preciso saber traçar o ângulo de 90 graus e depois eu vou traçar a bissetriz dele. Tem vídeo aqui também sobre a traçagem da bissetriz de um ângulo. Então, para traçar um ângulo de 90 graus, de 45 graus, aliás, eu vou simplesmente traçar a bissetriz. A bissetriz vai dividir esse ângulo de 90 graus em outros dois que são congruentes. Então, olha só. Esse aqui já é o ângulo de 90 graus. Para quem não se lembra, ou para quem não sabe, talvez, para que eu trace a bissetriz, eu precisaria colocar a ponta seca no vértice do ângulo, que é esse ponto aqui. E depois de colocar a ponta seca, eu ia traçar um arco que passa pelos dois lados do ângulo. Só que, no processo de construção do ângulo de 90 graus, eu já tracei um arco. Então, não preciso fazer essa etapa.
Eu vou aproveitar esse arco que já tá traçado, vou colocar a ponta seca aqui e vou traçar agora um outro arco. Vou abrir um pouquinho a perna do compasso para me dar melhor apoio. Bom, vou traçar um arco aqui. E com a mesma abertura, vou colocar a ponta seca lá no outro ponto de encontro do arco, com o outro lado do ângulo. E traçar o arco que vai se encontrar com o que foi traçado anteriormente. Agora, olhando esse ponto de encontro, vou traçar a bissetriz, que vai ser ligada desse ponto de encontro até o vértice do ângulo. Vou colocar de outra cor para dar um destaque aqui. E agora eu vou fazer o ângulo de 45 graus. Certo? Esse ângulo aqui mede 45 graus, assim como o outro também, ok? Vamos só dar uma verificada aqui. De fato, mede 45. Opa, aqui, certinho, 45 graus. Muita precisão, né? Vamos fazer agora a construção do ângulo de 60 graus e do ângulo de 30 graus. Vou começar do mesmo jeito, eu vou fazer para o outro lado agora. Olha só. Primeiro eu vou traçar um segmento de reta, que vai ser um dos lados desse ângulo. E eu vou chamar esse ponto aqui de vértice do ângulo, tá certo? Vou começar da mesma maneira. Cadê o compasso? Como foi que nós começamos aqui? Traçando um arco, não é isso? Então, olha só, ponta seca, vou diminuir a abertura por conta do tamanho do segmento que eu acabei de construir. Ponta seca em uma das extremidades. E vou traçar, então, esse arco que passa pelo segmento de reta que eu acabei de construir. Existem algumas maneiras que a gente pode utilizar para fazer a construção do ângulo de 60 graus. Eu posso traçar um ângulo de 120 graus e depois traçar sua bissetriz. Quando eu traçar a bissetriz desse ângulo, eu vou encontrar o ângulo de 60 graus. Então, é dessa maneira que eu vou fazer aqui com vocês. Quando a gente utiliza um compasso, se a gente mantém a mesma abertura para fazer a traçagem de arcos, a gente consegue encontrar uma propriedade muito interessante. Essa mesma abertura para cada uma da construção dos arcos nos auxilia na construção de um ângulo de 60 graus. Tem vídeo aqui no canal sobre a construção de um hexágono regular, em que eu uso essa propriedade para construir um hexágono regular. Então, quando eu faço essa primeira abertura, faço esse primeiro arco, uso a mesma abertura, colocando a ponta seca no ponto de encontro do arco com o segmento de reta e traço um outro arco, se eu construo o segmento de reta que vem desse ponto de encontro até a minha origem, que vai ser o vértice do ângulo, essa abertura é exatamente a de 60 graus. Se eu coloco mais um outro tracinho, como foi feito aqui, essa abertura é de 120 graus. Se eu coloco mais um outro arquinho, a abertura é de 180 graus e assim por diante. Então, quando a gente vai construir o de 60 graus, basta que eu trace esse primeiro arco. Eu falei que ia fazer a bissetriz de 120, mas na verdade nem precisa. Então, traço o primeiro arco, coloco a ponta seca no ponto de encontro do arco com segmento de reta e traço um segundo arco. O que eu vou fazer agora? Eu vou ligar esse ponto de encontro entre os arcos até a origem do ângulo, que eu tô chamando de V, que é o vértice do ângulo, certo? Então, olha só. Esse aqui é o ponto de encontro. Prontinho. Esse é um ângulo que tem medida de abertura de 60 graus. Olha só. graus certinho. E se eu quiser determinar o ângulo de 30, simples, é só eu traçar a bissetriz. Como é que eu traço a bissetriz? Primeiro eu precisaria colocar a ponta seca aqui e traçar um arco. Esse arco já está traçado, então só vou colocar a ponta seca no ponto de encontro entre o arco e um dos lados do ângulo, traçar um arco aqui no topo
E com a mesma medida de abertura, eu vou colocar a ponta seca do compasso do outro lado no ponto de encontro e traçar também um arco aqui superior. Agora, eu vou ligar esse ponto de encontro dos arcos até o vértice do ângulo. E assim eu vou estar traçando a bissetriz. Simples assim. Quando eu traço essa bissetriz, eu estou determinando dois ângulos que têm medida de abertura de 30 graus. Já que esse ângulo aqui tinha medida de abertura de 60 graus, certo? Então, vamos chamar aqui, vou colocar que esse é o ponto A, aqui é o O e aqui é o C. Então, o ângulo AOC mede 60 graus. E agora, vamos dizer que esse é um ponto P, o ângulo AOP mede 30 graus. Vamos conferir aqui rapidinho. Pegar o transferidor. Pronto. 30 graus. Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.